Olá, meus amados. Estava aqui meditando na palavra e eu queria compartilhar com vocês algo que Deus falou ao meu coração, que encontra-se no livro de 1 Coríntios, o capítulo 6, versículo 20, que diz: Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós sabemos que ter uma vida com Deus, viver uma vida cristã, tem um valor, um custo muito alto, porque nós sabemos que para nós viver uma vida com Deus, nós precisamos abrir mão de muitas coisas que às vezes a gente não quer abrir. Eu costumo sempre a pensar que a vida cristã é pela graça, mas eu nunca deixo de lembrar que a vida que eu tenho com Deus, ela foi conquistada através de um sacrifício muito alto, onde Jesus pagou um preço muito alto por amor à minha vida e por amor à sua vida. E aqui, nesse livro, nessa carta, Paulo, ele está nos ensinando e que nós devemos entender que por meio do sacrifício da cruz, Jesus já nos justificou, ou seja, que nós somos resgatados da consequência do pecado, que é a morte. Porque nós sabemos que quando nós pecamos, nós acabamos nos afastando de Deus. Às vezes porque a gente se sente tão indigno de estar na presença, e às vezes porque o pecado ele vai tomando tanta conta da nossa vida que a gente acaba não conseguindo mais ter um tempo com Deus, viver em santidade, ter intimidade com Ele. No Antigo Testamento, nós sabemos como Deus resgatou o povo, hebreu, e libertou eles da escravidão do Egito, fazendo deles um povo semelhante à sua herança. E mais à frente a gente começa a ver também a libertação, tão profunda, que Deus acaba fazendo a todos os homens, a todas as mulheres. E a profecia que tinha sido falada, que Jesus viria para lavar os nossos pecados, purificar o nosso corpo, rasgando o véu e nos levando diante de Deus, onde nós teríamos acesso livre para ter contato com Deus, aconteceu. Jesus nos libertou da escravidão da lei do pecado, fazendo-nos um dele, porque o preço foi o seu sangue derramado. Nós temos que entender que nós temos um valor muito grande, que não tem dinheiro que compre a minha vida nem a sua vida. Nenhum dinheiro desse mundo pode corromper o meu caráter, o seu caráter, pode roubar a nossa identidade como os filhos de Deus, como cordeiros dos filhos de Deus. Porque nós, como filhos de Deus, se Deus é um rei, nós somos príncipes e princesas e nós temos que nos ver dessa maneira e dessa forma. E aqui eu vejo que é muito importante, e eu aprendo, o valor ao corpo. Naquela época, o povo em Corinto, eles haviam fazendo uma corrente de pregação, onde o corpo físico não tinha valor. E como resultado, eles criavam coisas e faziam aquilo que para eles importava. Mas eles não consideravam que, diante das decisões e atitudes, muitas vezes o que eles estavam fazendo era pecado.
e que esses pecados seriam afastando eles da presença de Deus. E Paulo vem e nos adverte sobre isso, que o nosso corpo ele tem como fim glorificar a Deus, glorificar o nosso Pai. Então nós temos que ter cuidado com as ações do nosso corpo, porque o nosso corpo ele tem que ser compatível com a presença de Jesus em nós. Nós temos que viver com dignidade, com santidade e honra. Eu sei que nós somos humanos e nós temos uma tendência muito grande de nos falharmos e cometemos erros e pecados que muitas vezes não queríamos cometer, mas muitas vezes nós deixamos ser dominados pela carne. E quando a carne começa a tomar conta do nosso corpo, o nosso espírito ele enfraquece. E nesse momento a gente acaba perdendo a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. E diante disso nós ficamos vulneráveis ao que é oferecido a nós. Então nós temos que ser vigilantes, ter muito cuidado, para que nós não viemos a deixar que a nossa carne tenha mais poder do que o nosso espírito. Por isso a importância de nós termos uma vida com Deus, viver com Ele, ter uma intimidade com Ele, uma conexão, uma entrega com Ele, seguir os mandamentos, leis e preceitos de Deus, para que assim a gente não venha cair na tentação do pecado, para que nós não viemos a deixar a nossa carne apodrecer o nosso espírito. Nós somos salvos para viver na eternidade, para viver santos e puros diante de Deus, porque Deus é santo. E se nós somos a sua semelhança, nós temos que ser santos também. Mas nós temos que ter uma lembrança de que a nossa eternidade já começou. Mas nós precisamos viver uma vida de esperança em Cristo. Viver uma vida para honrar a Cristo. Nós temos que viver em santidade todos os dias da nossa vida, porque nós já estamos salvos e somos o templo do Espírito Santo aqui na terra. Então nós temos que glorificar o nosso Deus. E nós vamos glorificar a Deus através do nosso corpo, porque onde nós formos, onde nós estivermos, as pessoas têm que olhar para nós e ver que dentro de nós há uma luz que brilha. As pessoas têm que enxergar que dentro de nós o Espírito Santo habita, que nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus, que mesmo que nós viemos a falhar, que nós viemos a pecar, como eu já falei, que nós viemos a nos arrepender e pedir para Deus direção, discernimento, sabedoria, pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e nos dê o caminho a ser seguido. E não esqueça, meu amado, minha amada, você tem valor. Você vale muito mais que o diamante. Não esqueça que Deus te ama, que Deus quer que tu viva o melhor. Deus quer que nós viemos a ser semelhantes a Ele. Então que nós viemos a mudar as nossas atitudes e glorificar a Deus com o nosso corpo. Amém?